Pessoal, Gustavo Crank, GF Tecnologia, e hoje eu vou mostrar para vocês aqui o SW, o melhor sistema de varejo para vocês, seja para loja de material de construção, loja de autopeças, loja de varejo em geral. Então, primeiramente, eu vou mostrar aqui. Então, aqui na parte de venda de produto, eu vou precisar basicamente de 3 informações: quem é o cliente, quem é o produto e, ao final, qual é a forma de pagamento. Obviamente, com aqui uma versão teste, eu já tenho isso aqui tudo cadastrado no meu sistema, tá? Então, se for um cliente consumidor, nós podemos entrar aqui com o código consumidor. Se eu já sei o código do meu produto, eu posso entrar com o código. Se eu tenho leitor de código de barras, eu também posso entrar aqui. Ou se eu não sei, eu aperto aqui um F4 e eu vou selecionar o meu produto. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar um pincel e vou dar um Enter em cima do pincel que eu vou escolher. Total da minha venda está aqui 31,32. Eu aperto aqui um F2 e falo qual que vai ser a forma de pagamento do meu cliente. À vista, cheque à vista, boleto, cartão. Essas formas também eu já vou configurar antes de usar o meu sistema. Então vai ser em dinheiro à vista, confirmo, F2, pede se eu quero que imprima o meu comprovante. Se eu colocar assim, pronto, já está impresso o meu comprovante, tá? Esse comprovante ele pode ser um cupom fiscal, pode ser uma nota fiscal e aí fica a critério do cliente. Então é muito simples o processo de fazer uma venda, né? Que esse aqui vai ser o que o nosso operador vai operar no dia a dia. Pessoal, a princípio aqui o que eu quero mostrar para vocês é um pouco de cada função, para a gente ver o quanto o sistema ele é simples de operar, porém o sistema ele é muito completo, né? O sistema ele é muito robusto. Para você aí que vai gerenciar, para você que vai operar o sistema por trás, você vai ver a quantidade de funções que ele tem. Então, como por exemplo, o que a gente vai poder ver aqui, que dentro de um cadastro de clientes, é bom frisar o seguinte, pessoal, cada tela que eu vou mostrar para vocês, ele vai depender de senhas e acesso. Então, se o seu operador tiver acesso a esta função, ele vai estar liberado. Caso não, é você que vai restringir, ok? Então, vamos lá. Para cada cliente, você pode ter um limite de crédito e você pode ter um limite de fiado, ou seja, passou desse limite, ele vai ter que ter a senha master ou precisar de uma autorização para liberar essa venda. Isso aqui é muito bacana, tá? O cliente, ele pode ter mais de um endereço de obras, ou seja, ele tem aqui, no caso aqui, um eletricista, né? E tem várias obras, então ele pode pegar material e falar que quer que entregue em determinada obra. Você tem o controle disso e você também tem aqui o controle de expedição. Então, o mesmo cliente, ele pode ter vários endereços de entrega. Você pode fazer essa entrega parcialmente, isso aqui também é muito importante falar, né? No caso aí de material de construção, o pessoal que entrega parcial. Então, é muito comum um cliente comprar, por exemplo, cimento, comprar areia, comprar tinta, comprar piso e querer que entregue aos poucos. O sistema também controla isso. Em vermelho são itens que foram entregues aos poucos. Isso aqui fica muito fácil de você ver, tá? Aqui é a quantidade que o cliente comprou e aqui é quanto falta para você enviar. Então isso aqui é muito simples. Sempre aqui em opções a gente consegue ver tudo que a gente pode fazer nesta tela. Então o sistema ele acaba sendo bem prático, bem intuitivo, tá? Então, por exemplo, eu quero visualizar esta venda. Então aqui eu consigo ver que no dia tal, na hora tal, quem foi o funcionário que vendeu, qual foi o produto que ele comprou, como foi que esse cliente pagou. E aqui também tem os dados do frete, quanto foi cobrado de frete, consigo ver o histórico desse frete, então consigo ver que no dia tal, qual foi o carreteiro que fez a entrega, qual foi o item que ele levou, mesma coisa aqui, então você consegue ter o histórico detalhado e de forma muito simples, que é o principal, né? Então se o cliente liga e fala, olha, no dia tal, o carreteiro Sérgio te levou 2 rejuntos brancos, e no dia tal, na hora tal, o Sérgio também te levou mais 2 semente cola de 20 quilos, e assim por diante, tá? Então essas informações são muito importantes, né?
Aqui em outros dois, outros um e outros dois, a gente tem algumas informações a mais, né, que a gente pode colocar para esse cliente. Podemos utilizar uma tabela específica para esse cliente, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, que no produto nós temos até 4 tabelas de preços, podendo aumentar para mais, mas a princípio são 4 tabelas de preços. Nós podemos bloquear esse cliente, barrar o recebimento de cheque, barrar o recebimento de carteira, que é o famoso fiado, né? Ou podemos falar que ele só pode pagar à vista, então somente com um clique aqui a gente consegue marcar essa opção ou desmarcar, tá? Então é muito simples o uso do sistema e ele é bem completo. Tudo bem até aqui? Então agora eu vou fechar aqui meu cadastro de clientes e virei aqui para cadastro de funcionários. Esse momento, pessoal, eu estou cadastrando os meus vendedores internos. Então aqui eu tenho os dados dos meus vendedores e aqui em dados profissionais é onde eu posso atribuir, no caso, né, uma função para esse meu vendedor e colocar também aqui uma senha para ele. E aí eu posso falar se esse meu vendedor recebe comissão de vendas, que ela pode ser fixa ou pode ser por produto. E aí em cada produto eu vou definir uma margem de comissão. Posso também já lançar um salário para esse meu vendedor e o dia. Automaticamente, se tiver marcado aqui, ele vai lançar o salário no contas a pagar. A próxima tela aqui que eu vou apresentar para vocês vai ser a tela de cadastro de fornecedores, tá? Então, a tela de cadastro de fornecedores, nós vamos ter os dados aqui principais dos nossos fornecedores, né? E aqui vai ser bem interessante, porque conforme a gente vai adquirindo, a gente vai comprando com esses fornecedores, ele começa aqui a aparecer qual foi a última compra e qual foi o custo que eu comprei com esse fornecedor. E eu também posso adicionar aqui quais são os itens que eu tenho com ele para poder trocar. Isso aqui é muito interessante, vocês têm bastante itens aí, não precisa ficar marcando nada na mão, pode colocar por aqui mesmo, né? Outra coisa que é muito legal, cadastro de produtos. Esse aqui, pessoal, eu costumo dizer que é o principal do sistema, né? É o cadastro do produto. Então, o que a gente tem que ter aqui? A gente tem o nome do produto, tem o fabricante, o setor e o grupo. Então, essa divisão que a gente tem que fazer, ela tem que ser feita no início, de preferência, no início do cadastro, quando a gente está lá arrumando o nosso cadastro, porque a partir daqui é que o sistema vai gerar para a gente vários relatórios. Ele vai gerar relatórios com estatísticas para saber qual fabricante que vende mais, qual setor vende mais, qual grupo vende mais, né? Ele vai gerar, por exemplo, relatório para saber qual gôndola vende mais, qual local vende mais. Então, tudo isso aqui é onde você vai conseguir gerenciar a sua loja. Ou, de repente, você vai precisar fazer um aumento no setor de tintas no subgrupo latex. Você consegue pegar só o setor, só o grupo e fazer um ajuste ali. Então, isso aqui é muito importante, tá? Então, aqui nós temos o custo dessa mercadoria, mais o IPI, mais o frete, mais todos os custos que podem compor esse produto. E diante desse custo, nós temos aqui a margem de venda 1. Esta margem de venda, nós podemos colocar aqui tanto por porcentagem, né? Onde o sistema vai me dar aqui o meu preço de venda, ou falar por quanto eu quero vender e ele automaticamente vai me calcular a minha margem de venda. Então, eu tenho aqui por padrão o preço 1, o preço 2, o preço 3 e o preço 4, tá? Por padrão são esses 4 que a gente tem. Temos aqui qual a quantidade em estoque e o mínimo. Esse mínimo é o seguinte, assim que o sistema ficar com estoque abaixo do mínimo, isso aqui é de item a item, o sistema vai avisar você e vai te gerar um relatório muito útil, tá? Aqui qual que é a unidade, o peso líquido e o peso bruto e, como eu já falei aqui, a gôndola e o local que vai estar esse produto. Aqui em cima, pessoal, nós podemos então, além de utilizar o código interno do sistema, nós também podemos cadastrar o código de barras que já vem com esse produto. A gente pode usar aqui um leitor de código de barras e a gente vai ler e vai passar aqui o leitor de código de barras, tá? Muito interessante. Outro zoom, gente, isso aqui já é muito interessante. Além de ter aqui os dados fiscais desse produto,
a gente pode ter aqui a tela de múltiplo de venda. Então vamos imaginar aqui no caso de piso, que a gente só vende múltiplo de 3,5, no caso de um cano, onde a gente só vende múltiplo de 1,2. Com isso a gente evita que o vendedor ele venda 1,5 metro de cano, por exemplo. Então ele vai ter que vender múltiplos de 1,2, tá? A gente consegue falar qual que é o volume que esse produto ocupa. Com esse volume e com esse peso, eu consigo calcular, eu consigo também cadastrar os meus caminhões e consigo calcular a entrega, qual caminhão que consegue entregar esse produto. Então você vê que o sistema ele vai tudo se juntando e quanto mais informações eu tiver, melhor vai ser para o meu uso. Tudo bem, pessoal? Consigo também, por exemplo, tem um caso aqui que vocês usam bastante. Por exemplo, eu compro um rolo de metro com 500 metros de fio, né? Eu posso vender tanto esse rolo com 500 metros, quanto eu posso vender também 1 metro do fio. Então também tenho como utilizar aqui o fator de venda e produto a dar baixa. A gente consegue configurar para que faça isso. Esta observação da venda, a gente consegue colocar qualquer observação para que o meu vendedor consiga ver somente o meu vendedor, sem mostrar para o meu cliente, tá? Outros dois, aqui entra naquela parte lá também de comissão do vendedor, caso a comissão for paga por produto, é aqui que a gente vai falar, comissão para frete interno e para frete externo também. Data de cadastro, última entrada, última saída, último reajuste. Então, de maneira muito fácil, você consegue ver no caso desse item, qual foi a última vez que você comprou, qual foi a última vez que você reajustou o estoque. Então, fica de uma forma muito simples, né? E outra coisa, vamos supor que eu estou precisando comprar este item aqui, tá? Simplesmente eu entro aqui em fornecedores, mostra com todos os fornecedores que eu já comprei esse item, porque eu já cadastrei obviamente no meu sistema, qual foi a última compra e com quem foi que eu paguei o menor valor, tá? Lembrando que aqui são tudo valores demonstrativos, tá bom, pessoal? Aqui eu tenho nada mais do que uma listagem e posso também aqui agregar sugestões a essa venda. Então, sempre que eu vender uma abraçadeira, sugere para o meu vendedor vender tal coisa. Então, vou dar um exemplo aqui, no caso de tintas. Vamos supor que meu vendedor vai vender tinta. Então, eu quero que ele sugira ao meu cliente, ele vende também junto um pincel, uma lixa, um rolo, uma fita. Então, você faz uma venda consultiva, onde essa venda consultiva você vai ter um aumento no número da sua venda, né, no valor da sua venda, e você vai ter um cliente mais confiável e um cliente mais feliz, e é onde o cliente vai parar de olhar somente preço, ele vai olhar para a qualidade do atendimento e vai falar, poxa, a loja foi legal. E você não necessariamente precisa pegar um técnico, né, um vendedor técnico para saber lidar. Você vai usar o sistema para fazer essa venda intuitiva, essa venda consultiva para o seu cliente, tá bom, pessoal? NFE, aqui são os dados de configurações da nota fiscal eletrônica, tá? Então, esse cadastro de produtos aqui, ele é muito, muito importante. Continuando aqui, pessoal, então vamos lá. O próximo item que a gente vai avaliar é a parte de cadastro de veículos. Então, como eu já comentei antes, aqui a gente pode cadastrar os nossos veículos, que vai ter aqui a capacidade em quilo e a capacidade em metros cúbicos. Cada vez que nós formos realizar uma entrega, a gente vai falar qual caminhão que a gente vai usar e aí ele vai verificar se cabe a carga nesse caminhão ou não. Tudo bem? Ok. Cadastro de transportadoras. Então, esse cadastro de transportadoras também, quando eu for fazer uma nota fiscal, eu posso escolher qual é a transportadora que ele vai usar. Cadastro de profissionais, aqui nada mais é do que uma agenda que eu posso ter para cadastrar aqui os meus profissionais, meus pintores, os meus eletricistas e assim por diante. Kits de produtos, então aqui eu posso montar kits de produtos, isso aqui também é muito interessante, né? Cadastro complementar, não vem ao caso agora, mas é onde a gente vai cadastrar
algumas coisas a mais, assim como as formas de pagamento, que a gente também tem que já pré-cadastrar no meu sistema. O estoque, coisas que são muito interessantes é o seguinte, para qualquer pessoa mexer no estoque, além de ter o acesso, ele vai ficar registrado no sistema. Então, por exemplo, a abraçadeira, eu sei que hoje eu tenho 65 peças. Se eu vier aqui e alterar para 60 peças, essa descrição vai ficar salva no meu sistema. O dia, a hora, o código do funcionário e a quantidade que ele retirou do meu estoque, tá? Mesmo que eu volte para a quantidade anterior, ele vai ficar salvo as duas alterações que eu fiz. Então o sistema ele é muito completo e ele é muito, nessa parte, ele é muito seguro, tá pessoal? Você só vai retirar um item do estoque através de uma venda ou através de alguma outra movimentação que vai ser registrada no seu sistema. E consequentemente aqui você tem uma movimentação completa do seu estoque. Nessa movimentação completa do seu estoque é onde você vai ter aqui quando você comprou, quando você vendeu, para quem que você vendeu, se você retirou, se você incluiu. Então aqui você vai ter item a item, com 2 cliques em cima você consegue ter mais detalhes da sua venda para onde você fez, tá? Então isso aqui começa a ficar muito interessante. E aqui obviamente você pode fazer um filtro, você pode selecionar somente um produto, pode pegar somente um período para você filtrar facilmente e ver só o que você precisa, tá? Podemos ver também aqui o seu patrimônio. Aqui ele vai pegar, obviamente são dados testes aqui, tá? Você vai ver o seu patrimônio em estoque, qual que é a sua margem bruta também que você tem, né? Podemos também fazer uma tela aqui que é muito interessante, itens em promoção. Olha que bacana isso aqui, pessoal. Então vamos lá. Eu tenho esse item aqui, nessa quantidade, que ele custa R$ 1,36. Então eu vou vender ele na promoção por R$ 1,20, que tem início no dia X e a validade até o dia Y. Então ele automaticamente vai entrar no início que você programar e vai ter validade até aquele dia. Ou você pode colocar um máximo de X peças para fazer uma queima de estoque, alguma coisa assim do tipo, tá? O que alcançar primeiro, ele volta para o preço antigo. Isso aqui é muito interessante. Você que faz panfleto, você já pode programar seus itens em promoções, tá? Reajuste de preços, aqui já são reajustes em massa. Entra agora também aquela questão que a gente falou, a gente cadastrar fabricante, setor, grupo. Então vamos supor que o fabricante Deca, então selecionei aqui só Deca, vieram poucos itens porque é uma demonstração, né? Mas poderia vir bastante. Então ele vai ter aqui um reajuste da tabela 1 de 10%. Eu clico aqui, ok, ele já reajusta a minha tabela 1 em 10%. E assim eu poderia fazer para o custo, para a tabela 2, para a 3, para a 4 e assim por diante. E assim também como eu posso definir uma margem de lucro fixa. Então a minha margem de lucro para venda 1 eu quero 43%. Ok, toda a minha tabela do meu fabricante Deca, nesse caso, vai ter uma margem de lucro de 43% para a tabela 1. E assim eu consigo fazer alguns filtros, tá? Grupo, com setor, então conforme mais completo vai ser melhor para a gente mexer, tá? Isso aqui também bem legal. Outra coisa que é bem legal também, reajuste de comissões. Eu também posso reajustar a comissão do produto por aqui, em vez de precisar ir lá. E aí entra aquela questão, se eu tenho setor básico, eu sei que o setor básico, às vezes eu consigo pagar uma comissão um pouco menor. Então, nesse caso, eu vou reajustar o setor básico, aqui vai dar uma comissão de 1%. Pronto, comissão aqui está de 1% para o setor básico. O setor de, sei lá, ferragens, né? Então, setor de ferragens, pessoal, para esse mês aqui eu vou te dar uma comissão de 10%. E o sistema já vai fazendo um cálculo para você. Basta que você cadastre certos esses produtos, depois o uso fica muito mais fácil. Isso que é bem legal, né? E também a gente tem essa questão de reajuste para alíquotas. Nós sabemos também que o governo às vezes muda as regras, muda o NCM. Então o mesmo ocorre para as alíquotas. A gente tem aqui algumas situações onde a gente também consegue fazer o reajuste de massa para alíquotas, para você não ficar doido. Então, por exemplo, vou pegar aqui um código NCM,
como houve aqui no começo de algum tempo. Então esse código NCM, o governo falou que não existe mais. Então esse código NCM mudou para o NCM final 02. Estou dando um exemplo aqui. Então eu filtrei, coloquei só esse NCM e vou colocar agora o NCM tal. Ou todo esse código NCM agora vai ter uma situação tributária que vai ser a 0,500. Estou dando tudo aqui exemplo, tá, pessoal? Esse aqui, no caso, eu faço parte da situação normal, então tem que ser 3 dígitos. Ok, 0,60, pronto, já tributei. E assim eu posso fazer várias coisas aqui em massa no meu estoque, tá? Também tem a minha tela aqui de conferência de NCM. Ele vai calcular aqui, ele já faz uma conferência para saber qual que é o imposto federal, estadual e municipal. Ele vai calcular aqui pela tabela vigente, tá? Para você saber aqui também se já está certo ou não. Outra parte aqui que é muito bacana, a parte do financeiro. Bom, a parte do financeiro, nós podemos aqui basicamente cadastrar quantos caixas a sua loja possui e quantos bancos que você opera. Então vamos lá, caixas é o seguinte, são caixas físicos mesmo. Então você vai ter o caixa 1, o caixa 2, o caixa 3, o caixa 4, o caixa 5. Por quê? Porque cada caixa, você vai ter que ter o controle para saber o quanto foi que entrou em cada caixa. Tá? Então aqui lado esquerdo vai mostrar tudo que foi em dinheiro e lado direito quanto entrou de cheque, de boleto, de fiado, de cartão, de depósito e assim por diante, tá bom, pessoal? Então isso aqui eu estou controlando o meu caixa, tudo bem? Isso aqui é muito bacana, tá? Financeiro, nós temos também aqui nosso contas a pagar. Nosso contas a pagar ele vai ser composto basicamente do quê? Das nossas compras. Quando a gente compra um produto, a gente vai lançar no sistema, essa compra ele vai alimentar o meu estoque e também vai automaticamente alimentar o meu contas a pagar. O meu contas a pagar também eu posso lançar contas fixas como aluguel, o salário do meu funcionário também que já vai entrar aqui, posso lançar também previsão como conta de luz, conta de água, previsões, né, para gerar o meu fluxo de caixa. E aí também eu posso ter aqui quando eu for abater essa conta, é que eu falo com qual banco que eu vou pagar essa conta. Então, por isso que eu posso cadastrar várias contas de banco e várias contas de caixa. Posso pagar com dinheiro, posso pagar com o banco 1, com o banco 2, e aí que eu informo aqui nesse momento, tá? Contas a receber. Contas a receber também vai ser formado, tá? Pela sua venda de produto. Por isso que é muito importante quando você for cadastrar aqui uma forma de pagamento que você cadastre corretamente. Porque quando você vai cadastrar uma forma de pagamento, você vai informar para o sistema quantos dias que você vai receber, né, esta venda após a sua conclusão, ou seja, então um cartão de crédito, eu passei meu cartão de crédito hoje, eu recebo essa forma de pagamento daqui a 30 dias. Ele automaticamente vai dar baixa no seu estoque e vai entrar daqui a 30 dias o cartão de crédito no seu contas a receber. Com 2 cliques em cima, você vai saber quem fez a venda, você vai saber quais são os produtos e vai saber se já foi pago ou não. Muito interessante, tá? Muito interessante também, pessoal, se você entrar aqui em opções, você consegue fazer diversos tipos de filtros. Filtros, então, você pode fazer por forma de pagamento. Eu quero saber só o que eu tenho para receber em cheque. Eu quero saber só do período específico. Eu quero saber só o que eu tenho para receber de cartão e assim por diante. Então, consigo fazer isso aqui, é muito bacana, tá? Consigo também fazer boletos. Esses boletos que eu faço, eu consigo gerar remessa para o banco. Então, o sistema vai enviar remessa para o banco para informar para o banco, né, que eu fiz esses boletos. E quando o banco me gerar um retorno para falar quem que pagou, eu também consigo ler esse arquivo de retorno de remessa que o banco me envia. E aí vai dar baixa automaticamente nesses arquivos, tá? Isso aqui é muito legal. Quando eu coloco aqui para imprimir boleto, eu tenho que, primeiramente, eu tenho que configurar qual que é o banco que eu vou trabalhar, tá? Então aqui, como eu não tenho configurado, deixa eu ver se eu tenho aqui algum banco configurado ou não.
Não tenho. Mas se eu tivesse já, ele já ia configurar para mim. E também tenho a possibilidade de imprimir um recibo. Caso o cliente queira, nós já temos aqui a possibilidade, vou aumentar um pouquinho aqui na tela, já temos aqui a possibilidade já de imprimir um recibo, não tem que mais ficar fazendo na mão, tudo via sistema. Tudo bem, pessoal? Esse contas a receber aqui, ele chega a ser bem completo, tá? Eu posso listar, então uma vez que eu dou baixa no meu contas a receber, ele vai para contas recebidas. Se eu cancelo a conta por algum motivo, ele vai para contas canceladas. Uma conta jamais some do sistema. Ou ele vai estar como não recebida, ou vai estar como recebida, ou vai estar como cancelada, tá? Então isso aqui é uma segurança muito legal do sistema. Comissões, essas comissões, eu vou pegar um período aqui em branco, tá? Para a gente poder visualizar, que ele vai calcular automaticamente. Então, conforme a regra que a gente estipular, se o funcionário recebe comissão por venda ou por produto, o sistema já vai calcular para mim aqui. Então, em cima desta venda, o funcionário tem tanto de comissão para receber. E aí você consegue fazer filtros aqui, você consegue selecionar somente um funcionário, pegar o período e ver quanto de comissão que você tem para pagar para ele. Bem simples, né, pessoal? Fica muito mais fácil. Conseguimos também ver os lucros, ver então aqui uma média anual, quanto a gente teve de lucro. Também este período, também posso pegar o período que eu tive, então ele vai te falar quantas vendas você teve, total de vendas, total de custo, a sua lucratividade, quanto foi o seu gasto de comissão e ali vai dar o seu lucro bruto, tá? Aí vem a parte aqui de consultas. A parte de consultas tem uma enorme gama que é muito interessante. Então a gente tem aqui estoque baixo. Lembra que no cadastro de produtos a gente marcou lá qual que é o mínimo para cada produto? Bom, tá aqui. Então abaixo desse mínimo ele vai te dar relatório aqui de estoque abaixo do mínimo. Estoque de reserva de mercadorias. Então aqui eu quero saber o que nós temos reservado, reserva de vendas, ou seja, os clientes que vieram já reservaram para vendas e o que eu já reservei para comprar. Então por aqui também já consigo acompanhar e saber já o que já está reservado, tudo via sistema, que isso aqui é muito importante. Estatística de vendas, essa tela aqui acho que começa a ficar muito mais interessante o sistema, tá? Então aqui eu consigo saber também qual produto vende mais, qual cliente compra mais, qual funcionário vende mais. Então isso aqui é muito importante para você poder gerenciar a sua loja. E o produto que vende mais, por exemplo, a gente pode ordenar e na verdade eu quero saber o que me dá mais lucro. Então o que me dá mais lucro, neste caso foi o mesmo, mas às vezes nem sempre o que me vende mais ou por total vendido é o que me dá mais lucro. Nesse caso foi o mesmo, porque são testes, mas às vezes eu consigo ver que um produto que eu vendo menos me dá um lucro maior. Então aqui eu consigo fazer essa ordenação por quantidade, por lucro, por total vendido. Muito simples, é só eu clicar aqui e escolher a opção que eu quero. Filtros, consigo também selecionar somente um produto, só um fabricante, só um setor, só um grupo, só um tipo de cliente. Então eu quero só ver pessoa física, somente pessoa jurídica, só consumidor. Então isso que começa a ficar legal, pessoal. Quanto melhor a gente faz o nosso cadastro, esse respaldo aqui que eu tenho, que começa a ficar interessante. Bom, em consultas também nós temos estatística de vendas por categoria. Lembra, pessoal, que eu bato muito nessa tecla. O cadastro tem que ser muito bem feito, porque agora é que a gente vai conseguir ver aqui, ó, por setor, por grupo, por fabricante. Então aqui, ó, qual fabricante que vende mais. Lembrando que se a gente entrar em opções, nós conseguimos aqui pegar o período que a gente quer ver, ordenar por nome, por total de vendas, por lucratividade, tá? E aí que vem a parte interessante, ó, por origem de cliente. Então vamos supor que você pega aqui o módulo do site e você faz o site aqui com a GF e você quer saber quantos clientes vieram pelo site, porque no ramo aí você tem aquela questão onde o cliente ele te conhece pelo site, te liga, mas não necessariamente compra pelo site. Porém, isso aqui é muito importante que na hora do cadastro do cliente
você informe que ele veio pelo site, né? Que o seu vendedor esteja cadastrando corretamente. Para quê? Para você saber qual foi o retorno que o site te trouxe, né? Por gôndola também você consegue saber qual gôndola que vende mais e também a categoria de clientes. Então, quanto melhor o seu cadastro, melhor vai ser o resultado que o sistema vai te dar. O mesmo aqui a gente tem também estatística de compra. Qual produto que a gente compra mais, com qual fornecedor que a gente mais compra. Temos também aqui uma listagem de vendas detalhada, resumida por dia, por mês. Aqui vai ser só telas, tá, gente? Eu não vou explorar todas, senão a gente vai ficar aqui um dia inteiro falando. A gente põe aqui por período, vai dar a quantidade de vendas, tá? Podemos também ter, por exemplo, venda por cliente / produto. Então isso aqui é bem interessante, porque de repente eu quero saber o que eu vendi, o que é, por exemplo, quando que eu vendi um determinado produto para um determinado cliente. Então, por essa tela, eu consigo, fazendo aqui os meus filtros, eu seleciono o meu produto e mostra para quando que eu vendi para aquele cliente, tá? Então fica muito simples de eu achar alguma venda. De repente, se eu precisar reimprimir uma nota fiscal, saber quem foi que vendeu, então eu tenho todo esse respaldo aqui do meu sistema somente fazendo essas consultas, tá? Os orçamentos também aqui é muito legal, eu consigo saber quantos orçamentos que eu fiz, qual produto que eu estou orçando, uma estatística de orçamento, quantos que eu faço, quantos que eu converto, né? Listagem de compras, também a mesma coisa. Então vamos saber aqui, por exemplo, eu quero saber qual produto, com qual fornecedor que eu compro mais, eu vou ter aqui todos esses meus dados, tá? Muito legal. Listagem de notas fiscais. Esse aqui já é muito importante. Hoje em dia, pessoal, a gente tem tudo aqui nota fiscal eletrônica, né? Que é a DANF, a famosa DANF. Então isso aqui, pessoal, é super importante, porque essas informações vão ficar armazenadas dentro do seu banco de dados, tá? Não cabe já ao sistema, mas cabe eu falar para vocês que a equipe de tecnologia que cuida da parte de TI de vocês tem que ter o backup muito seguro, ou sua loja, você tem que estar ciente que você tem que ter essa parte muito segura, porque a qualquer momento você pode precisar vir aqui e gerar uma nova DANF, gerar uma nova chave, e aí você tem todas essas informações facilmente aqui. Então, antigamente, se você precisasse de uma cópia de uma nota, você tinha que pedir no contador, era um transtorno. Hoje não, se você precisar de uma DANF de um ano atrás, você só entra aqui no período, ou você coloca aqui filtro, põe para o nome do cliente ou para o nome da nota, e você vai ter aqui já a nota fiscal, tá? Mesma coisa acontece aqui com o cupom fiscal. Hoje em dia, a maior parte das clientes já são obrigados a usar o SAT, que é o cupom fiscal eletrônico, tá? Tanto, pessoal, só vou fazer aqui um adendo, tá? Tanto a opção do SAT quanto da nota fiscal eletrônica, ele não deve haver demora. Se tiver alguma demora aí no sistema que você usa, tem alguma coisa de errado. Ele tem que ser feito de forma rápida, tá? Então, para quem já usa o SAT, que também que é o cupom fiscal eletrônico, ele é muito melhor do que o antigo ECF, né, que é emissor de cupom fiscal, que é o não eletrônico, porque aqui você consegue também selecionar um cupom e consegue fazer também a reimpressão dele, o que você não conseguiria fazer antes, tá? E fica também armazenado aqui no seu computador, então isso aqui é bem legal. Para quem usa aí ainda a parte de cheques, tá? O sistema também tem aqui, quando você vai lançar um cheque, você fala quem que é, quais são os dados do cheque, qual foi o cliente, inclusive se você também repassa esse cheque, né? Você consegue saber para quem que você repassou esse cheque. Então você quer ver somente, por exemplo, cheque de cliente que você repassou para algum fornecedor. Consegue fazer um filtro e facilmente você verifica isso aqui, tá? Consegue ver também quais as ações pendentes que você tem, ou seja, contas a pagar, contas a receber, estoque abaixo do mínimo, pedidos de venda e de compra. É um resumo de tudo que você tem que fazer na loja, suas pendências, tá? Clientes inadimplentes, isso aqui é algo que realmente a gente tem que estar sempre de olho, tá? O sistema, pessoal, lembra que a gente controla
um limite de crédito por cliente? Tá. Além de limitar esse limite de crédito por cliente, a gente consegue falar que automaticamente um cliente que passou de X dias de atraso, que o próprio sistema já bloqueie ele. Para quê? Para a gente evitar que você vai fazendo venda, então não. Passou de tantos dias que você pode definir, o sistema vai bloquear já esse cliente, ele não vai conseguir fazer a compra sem a senha do supervisor ou uma senha que você poder dar o acesso para ele, tá? Gráficos, então a parte de gráficos aqui é espetacular, tá? Eu vou mostrar algum para vocês. Então, por exemplo, eu quero ver aqui um gráfico dos últimos 3 anos. Aqui é tudo teste, obviamente, então os gráficos não estão corretos, são tudo para a gente ver, mas a gente pode ver as nossas vendas dos últimos 3 anos, comparar aqui as vendas dos últimos 3 anos, né? Eu quero ver um gráfico aqui, por exemplo, de contas a pagar e contas a receber, contas recebidas, as receitas, todos esses gráficos. Então eu enxergo a minha empresa de uma forma muito mais fácil, muito mais simples do que eu ficar vendo só aquele monte de números. Os gráficos ajudam e facilitam muito a gente. Também conseguimos ver gráfico de hora de pico de venda. Então, obviamente, pessoal, conforme o período eu colocar, vou deixar em branco aqui, ele me mostra qual que é a hora de pico de venda da minha loja. Eu sei que nesse caso aqui, então, no período da tarde, é a hora que eu tenho uma movimentação maior. Então, se eu fosse contratar alguém, olhando para esse gráfico, eu contrataria mais pessoas no período das 14 às 17 horas, que é a hora que a minha loja tem maior número de pessoas. Tá? Então são as decisões que você toma baseado em números reais, né? Então aqui você também tem gráfico anual de vendas por fabricante. Aqui a gente não vai ter alguns dados porque realmente são itens de demonstração, então a gente não consegue alimentar tudo, mas não todos esses gráficos aqui ele vai dar para você, tá? A parte de relatórios também é muito legal. Por exemplo, nós podemos fazer relatório de clientes, nós queremos saber, por exemplo, os aniversariantes. Então a gente pode imprimir aqui, né, ou visualizar todos os clientes que são aniversariantes. Isso aqui para fazer uma mala direta, seja por e-mail, seja para enviar uma carta, quem quer que seja, use o método aí, a gente consegue saber. Quero saber os clientes que estão sem movimento, ou seja, vamos ver aqueles clientes que não têm movimento nos últimos 6 meses. Então a gente consegue fazer isso aqui. Isso aqui é muito importante. Quero saber só quem são os meus clientes que são condomínios. Vou fazer então um marketing, vou fazer um marketing focado para os meus condomínios. Então eu pego aqui categoria condomínios e mais uma vez eu lembro, quanto melhor for feito o meu cadastro, melhor eu vou ter aqui o meu respaldo, tá? Saber quando foi a última compra e assim por diante, tá? Que eu tenho várias opções que eu posso clicar e aí, consequentemente, eu vou ter esse relatório dos meus clientes, tá? Continuando aqui nos meus relatórios, eu posso saber, por exemplo, eu quero ter uma listagem de funcionários e aí eu quero saber os que tiveram as maiores vendas, somente os funcionários em atividades. E assim por diante, pessoal, é muito simples de operar, tá? Você basicamente, você clica aonde você quer e o sistema vai te dar todas as informações que você pode precisar, tá bom? Outra coisa que é muito legal é o seguinte, vamos lá então, relatórios, tá? De pedidos. Então lembra que o relatório ele tem um pedido de venda e de compra. O de venda o que que é? Vamos supor que o cliente vai até a sua loja, ele quer comprar um item com você e você não possui esse item. O seu vendedor consegue já fazer uma reserva desse item para quando o comprador for comprar, ele saber que já tem uma reserva desse produto. E aí por aqui o comprador consegue saber, vamos lá, ele quer saber qual produto que ele tem que comprar. Então aqui o seu comprador vai ver, ele vai saber quantos que ele tem que comprar, tá? De cada item aqui. E mais ainda, ele pode saber para qual cliente que vai cada item que ele vai precisar comprar. Né? Vou aumentar aqui um pouquinho a tela. Então, ele sabe que vai 10, desse aqui 10 para esse item e assim por diante. Então, isso aqui fica bem interessante. A comunicação fica muito fácil. A mesma coisa serve para pedido de compra, tá? Já mostra o que o seu comprador já reservou. Aqui é o inverso. Então,
o seu vendedor, ou quem tiver acesso, obviamente, já sabe tudo que já está reservado com os seus fornecedores e eu posso ver com qual fornecedor que eu já fiz essa minha reserva também. Obviamente, quem tiver acesso vai ter acesso a essa tela. Tá bom, pessoal? Relatório, tabela de preços. Então aqui, além de eu poder emitir tabela de preços, e essa tabela de preços aqui, eu posso falar que eu quero ser dividida por fabricante, por exemplo, vou colocar aqui só para a gente poder visualizar e fazer uma simples tabela de preço, eu posso fazer ainda mais, posso criar etiquetas. E essas etiquetas eu posso criar tanto com código de barras, se você de repente resolve montar um kit aí na sua loja e você quer criar um código de barras, o sistema cria esse código de barras para você, ou você pode imprimir com o valor do produto. E aí o valor você pode colocar na gôndola, pode colocar no produto, fica ao seu critério. Podemos configurar o tamanho da etiqueta, a descrição, o valor, isso aqui tudo é personalizável, tá? E aí a gente pode selecionar somente os produtos e a quantidade que a gente vai querer imprimir. Então isso também é um recurso muito interessante, tá? Relatório de compras e vendas é basicamente aquilo que a gente já viu aqui em consultas, compras ou vendas, e aí a gente pode ver, pedir aqui para o sistema o que a gente quer ver, tá? Listagem por vendedor, listagem por lucro de vendas diário e assim por diante, tá? Mas aqui vai dar em forma de relatórios. Todos os relatórios eles imprimem, é só uma questão de configuração de impressora, tá? Relatórios, contas de banco e caixa, isso é interessante. Lembra que a gente tem lá o contas a pagar, nós temos também o contas a receber, ok? Então com isso eu consigo fazer tanto um fluxo de caixa resumido, quanto um fluxo de caixa detalhado. Quando eu faço a minha previsão, né? Eu tenho que ter lá já o meu custo de aluguel, o meu custo aproximado de luz, de água, enfim, todos os custos que a loja tem, né? Conforme eu vou fazendo as minhas vendas e as minhas compras, ele também já vai alimentando ali o meu contas a pagar e o meu contas a receber. E aqui, consequentemente, eu consigo ter um fluxo de caixa conforme o período que eu colocar. Eu vou deixar uma data aqui em branco, pessoal, porque aqui, obviamente, são testes, tá? Não vai ter um período aqui exato. Mas aqui eu vou conseguir então ver dia a dia quanto que eu vou ter no meu caixa conforme o dinheiro for entrando, o dinheiro for saindo, conforme essas contas a pagar e contas a receber, e vou ter aqui já um saldo no final falando dia a dia se eu vou estar positivo ou negativo, espero que sempre positivo, tá? E relatórios aqui também em notas fiscais, eu consigo, além de ver uma listagem, eu também consigo compor uma nota, seja no caso de precisar fazer uma nota fiscal de remessa para conserto, uma nota fiscal de devolução de mercadoria ou qualquer outra nota fiscal que você precise fazer, aqui você fica livre para você digitar o que você precisar. Tudo bem, pessoal? Então aqui a gente finaliza a parte de relatórios, tá? Lembrando que eu estou passando aqui por cima, a gente tem muito mais funções, mas eu estou querendo fazer uma demonstração para vocês do SW e mostrar por que ele é o melhor sistema integrado para Windows. Agora vamos explorar, pessoal, a parte aqui de movimento, tá? Eu vou começar pela venda de produto, que vai ser a parte mais usada. Então, mais uma vez, eu quero mostrar para vocês como é simples de operar o SW, como é simples de fazer uma venda, como ele é um sistema robusto e prático de usar. Então, para fazer uma venda, lembra, precisamos de 3 itens. O cliente, o produto e a forma de pagamento. Então, o cliente, se é o seu código, eu posso colocar aqui. O produto também, se é o seu código, eu posso colocar. Se eu não sei o código, eu tenho tecla de atalho, que eu posso colocar aqui com o meu pincel, lembra? Colocar o pincel aqui, escolho qual que vai ser e ao final o pagamento, vou falar que o cliente vai pagar à vista e eu finalizo. Ao finalizar, ele vai pedir se eu quero imprimir um cupom, sim ou não, que daí pode ser um cupom, pode ser uma nota fiscal, e aí a gente vai configurar de acordo com a sua necessidade, tá, pessoal? Isso aqui é uma tela de vendas básica. Nessa minha tela de vendas, eu posso tanto fazer a venda quanto fazer a reserva, que é aquele caso onde você não tem na loja, porém o cliente já quer deixar reservado para o seu comprador saber que ele tem que comprar aquele item, ou fazer um orçamento, tá? Então isso aqui é muito interessante.
Na tela de vendas, se eu entrar em opções, ele mostra todas as opções que eu tenho. Então isso aqui já começa a ficar muito legal, porque ele fica muito intuitivo. Lembrando que algumas funções podem ser bloqueadas de acordo com a senha e acesso daquele usuário, tá, pessoal? Então aqui hoje eu vou mostrar para vocês, por exemplo, eu vou selecionar aqui um cliente, o Rafael, tá? E vou pegar aqui alguns itens e eu vou fazer um orçamento para ele. Então eu vou selecionar aqui, vou gravar o orçamento e não vou fazer impressão. Caso eu quisesse, eu poderia fazer impressão ou poderia também mandar esse orçamento por e-mail, tá? Passa um tempo, o cliente Rafael volta na loja, ele vai querer comprar aquele orçamento. Então tá aqui, ó, clique em orçamentos, eu tenho como converter aquele orçamento em vendas. Tá aqui, eu posso modificar como eu precisar esse orçamento, então eu vou querer 2 dessa peça, e aí sim é onde eu finalizo, vou para o pagamento, finalizo e tá pronta a minha venda. Se eu imprimo o cupom SIM, tá feito aqui a minha venda para o meu cliente Rafael. E aí, muito fácil, eu seleciono o cliente aqui Rafael, tá? Aí eu posso ir pela tecla de atalho, que seria o F10, ou clicar em opções, consultar clientes, e aqui eu consigo ver, lembrando desde que eu tenho a senha, tá? Quais foram as vendas que eu fiz para esse Rafael. E aqui vai mostrar para mim a venda que eu fiz para ele, 2 cliques em cima, mostra qual foi o nome do funcionário que fez a venda, o dia, a hora, quais produtos que ele levou, se teve frete, nesse caso que não teve frete, senão já mostraria aqui para mim também, e assim por diante, tá bom, pessoal? Então isso aqui fica uma forma muito fácil de você poder visualizar e você ter aqui os dados do seu cliente na hora, tá? Então aqui seria um cliente Rafael. Agora eu vou até utilizar aqui também e vou fazer uma venda para esse cliente no famoso fiado, ou contas, recibo em carteira que vocês chamam, né? Enfim, muitos clientes ainda usam essa forma. Então, para quem usa, vamos ver como que o sistema controla essa forma. Então vamos lá, recibo em carteira, tá? Neste caso, o cliente Rafael não tem limite. O que eu tenho que fazer nesse caso? Ok, eu tenho que informar a senha do supervisor. Aí eu posso fazer por 2 formas. Ou o supervisor tem que ir lá e tem que liberar a senha, colocar a senha, senão ele não deixa vender realmente. Ou eu vou fazer até melhor. Eu vou pegar então aqui, vamos supor que eu sou o supervisor, estou em outra sala e eu vou liberar um limite para esse cliente Rafael, para a gente poder ver bem na prática mesmo. Então eu entrei aqui no cadastro de cliente e de fiado, eu vou dar um limite aqui para o Rafael de R$20. Pronto, essa venda aqui vai ter R$13, então consequentemente ele vai passar a minha venda. Legal, passou. Lembrando que esse cliente Rafael tem R$20, tá? Não vou fazer a impressão. Novamente o cliente Rafael vem aqui. Neste momento, quando eu der o Enter, ele automaticamente já mostra que o Rafael já possui uma dívida de R$13, tá? Ou seja, o Rafael vai conseguir comprar, vou colocar aqui um outro item que custa menos que... Não tenho aqui, deixa eu pegar um item aqui que custa menos, não tenho. Deixa eu pegar aqui um pincel. Pincel eu sei que custa menos que... Vou excluir. Menos que, então já tem 13, mais R$3 vai dar menos que os R$20, ele vai conseguir comprar mais esta venda aqui, ó, e não vai exceder o limite do cliente Rafael, tudo bem? Se eu vier aqui novamente no cliente Rafael, tá aqui, mostra que ele tem já 2 dívidas comigo e que não excede aqui os R$20, que foi o limite que eu dei para esse cliente Rafael, tá? Bacana. Agora vamos lá, o cliente Rafael voltou aqui e vai querer comprar mais um item, R$10. E vai querer finalizar e vai querer pagar como recibo em carteira. Não pode. Valor de crédito para o Rafael, R$20. Ele já tem aberto R$17. Aí, novamente, ele pede a senha do supervisor. Se eu tiver a senha e o supervisor quiser autorizar, ele autoriza e consegue fazer a venda. Se não, o Rafael vai ter que pagar esta venda à vista, por exemplo. Aí ele consegue pagar e tudo bem, tá? Então eu fiz aqui uma nova venda, ele pagou à vista e assim tudo bem. E agora, pessoal, surge uma nova dúvida. Como que eu faço para o cliente Rafael pagar essa dívida, né? Então na própria tela do caixa, ele vem aqui no F5, ele pesquisa aqui o cliente Rafael, tá? Mostra já aqui as dívidas dele comigo. Eu venho aqui em dívidas pendentes
E aí que vem a parte boa, é muito simples, eu posso aqui abater as dívidas dele. E eu falo como que o cliente Rafael vai me pagar, se vai ser em dinheiro, se vai ser em cartão, se vai ser em depósito, se vai ser em cheque. Então nesse caso eu vou falar que vai ser em dinheiro mesmo, valor total. Aqui eu dou um F2 para poder confirmar, confirma recebimento sim, não quero imprimir um comprovante, pronto. Rafael tá pago, entrou no meu contas a receber, tá tudo 100% confirmado, tá? Se eu vier aqui no meu cliente Rafael e eu for consultar, ele vai mostrar já, opa, a tela já está aberta, eu só vou fechar, vou voltar aqui novamente na minha tela de vendas, e aí vai mostrar já que ele não tem mais nenhuma dívida em aberto comigo. O cliente Rafael está ok, e assim também como consta no contas a receber, já vai estar como contas recebidas, tá pessoal? Então isso aqui é muito legal e muito prático de você usar. Muito legal também é que é o seguinte, aqui eu tenho também o meu F11. O que é o F11, tá? É uma listagem das minhas vendas. Então a minha venda, eu posso a qualquer momento, eu posso reimprimir para quem tiver acesso. Também posso bloquear essa opção, tá? Eu posso reimprimir um cupom de venda, um comprovante, uma nota fiscal, uma duplicata, um boleto, um recibo, nota promissória, eu posso enviar por e-mail, eu posso imprimir cupom fiscal ou imprimir itens para entrega. O que é esse itens para entrega? Eu vou pegar um item aqui que provavelmente vai estar inadimplente, um cliente, ó, falei porque já faz muito tempo que ele não compra, eu vou ignorar essa mensagem, tá? E vou colocar aqui frete para expedição. Olha que bacana, gente. Então vamos supor que essa cliente ela vai comprar cimento, tá? Vou pegar aqui, nem sei se está certo, mas vamos lá, 20 itens, e vocês viram que já marcou o X aqui agora, tá? Porém, ela vai querer também comprar pincel. Só que esse pincel, ela vai retirar agora. Então eu vou desmarcar o X. Então eu consigo numa única venda fazer uma venda que vai ser entregue 20 desse item e esse item que ela vai retirar agora. Quando eu for finalizar a venda, ele já pede para eu confirmar o cadastro de entrega e aqui eu posso colocar qualquer observação. Entregar após as 12 horas. Pronto. Falar com João. Pronto. Ok, tá? Como o cliente vai pagar, à vista que tanto faz, e vou finalizar. Pergunta se eu quero imprimir, então agora eu vou imprimir aqui numa folha um pouco maior, tá? Para a gente poder ver o seguinte. Então aqui vai ter uma venda de produto, comprovante do cliente, tá? R é que o cliente retirou, E é que o cliente vai entregar para esse cliente. Então aqui é um comprovante do cliente com tudo que ele comprou, tá? E aí depois vai sair numa outra impressora que a gente vai configurar para vocês somente os itens para entrega. Olha que bacana. Na outra impressora vai sair somente isso aqui, ó. Vai sair então para Adriana, na rua que eu cadastrei dela, somente os 20 itens que é para ser entregues e aqui vai sair a observação que eu coloquei na endereço de obra lá. Então isso aqui que é muito legal, pessoal. A gente pode fazer tudo pelo sistema. Lembrando que essa entrega também pode ser feita parcialmente, tá? A tela de vendas, pessoal, tem muito mais recursos. Eu posso, ao invés de fazer uma venda para um cliente cadastrado, como eu já mostrei, eu posso fazer uma venda para um cliente consumidor, que é o cliente rápido que entra aqui na tela, quer comprar um pincel, entra, compra e faz aqui a venda fácil, não quer imprimir, tá feita. Esse é o tempo que você tem que ter para você fazer uma venda. O cliente hoje, ele é muito exigente, ele quer tempo, ele quer habilidade, você não pode demorar, né? E se o cliente pede então CPF na nota, você aqui, no caso, entra em opções, imprimir cupom fiscal, não tenho configurado, mas seria aqui a opção sim, e aí ele só iria pedir qual que é o cupom fiscal do cliente, você informa e já sai no cupom fiscal. É muito simples de operar esse sistema, pessoal. Essa é a parte boa do SW. Ele é completo, porém ele é muito fácil de você poder utilizar, tá? Lembrando que em opções você vê tudo que você pode fazer na tela de caixa. Você pode depositar um dinheiro no caixa, você pode fazer uma sangria, né, que é retirar o dinheiro de caixa. Então tudo por aqui você pode fazer. Tem algo também que é bem interessante, que é o seguinte, vamos supor, vou pegar aqui o cliente Rafael como exemplo.
tá? E vou passar aqui alguns itens para ele. Vamos supor que esse cliente, Rafael, está fazendo um orçamento comigo, tá? E aí, chegou aqui no valor de R$563. Estou dando um exemplo aqui qualquer, números fictícios, tá? E vamos supor que ele fala, eu vou comprar com você, mas eu quero que, por exemplo, esse item martelo, eu tenho ele, vou dar um exemplo aqui bem maluco, eu tenho ele por R$20. Se você me vender por R$20, eu compro com você. Em vez de você precisar pegar uma calculadora e ver se vale a pena, se essa venda vai dar lucro ou não, eu tenho aqui o F8, que se eu entrar aqui em opções, é a composição de preços e lucros, tá? Então eu vejo aqui ó, que o martelo, eu compro ele, eu pago nele R$108, ele quer me pagar R$20. Porém, eu tenho que analisar também aqui ó, qual que é o custo da minha venda e o lucro que essa venda está me dando. Então, em vez de eu ter que calcular item a item, vamos ver uma coisa aqui. Se eu colocar R$20, eu não consigo, porque essa venda vai me dar margem negativa, eu vou ficar com prejuízo. Porém, eu consigo vender o martelo para ele a preço de custo, que é R$108, e ainda ter um lucro de R$72. Caso eu confirme isso, eu consigo alterar somente para essa venda, porque eu tenho a senha máxima. Então, o martelo eu vou vender para o cliente Rafael a preço de custo, que é R$108, e vai alterar somente para essa venda, porque eu estou vendo que na minha venda total, tá? Mais uma vez aqui, ó, eu vou apertar aqui o F8, né? Que na minha venda total eu vou ter o lucro, tá bom, pessoal? Então, aqui nesse caso, eu finalizo a minha venda. Vou falar que a forma de pagamento vai ser à vista, finalizo e assim eu vejo se eu quero imprimir ou não está feita a minha venda. Agora falar um pouquinho aqui sobre a compra de produto, tá? Então a compra, nós temos aqui o mesmo funcionamento basicamente da venda, porém os princípios diferentes, né? Quando eu faço uma compra, o produto vai entrar no meu estoque. Quando eu faço uma compra, eu gero um contas a pagar, em vez de gerar um contas a receber, tá? E aí o que é legal é o seguinte, hoje em dia, a maioria das notas que a gente recebe já vem com o XML, então aqui eu posso importar esse XML. Quando eu importo o XML, ele vem já com todas as informações, como o código da nota, data de emissão, data de saída, quem que é o fornecedor. Então eu não preciso necessariamente digitar tudo na mão, porque se eu for ter que digitar tudo na mão, eu tenho que digitar aqui todos os itens, tá? E aí eu já consigo lançar essa nota fiscal, tá? Eu vou lançar aqui uma nota fictícia, obviamente. Vou colocar aqui que é a série 1, senão eu teria que lançar aqui também qual que é a chave. Quando eu importo, ele já vem isso aqui para mim. E aí que vem algo aqui bem interessante. Aqui eu estou fazendo uma compra fictícia, tá, gente? Eu falo em quantas parcelas que eu vou pagar, qual foi o valor pago, enfim, vou fazer. Ele vai me gerar aqui, fala qual que é o meu estoque anterior, quantos que eu comprei, quantos que eu fiquei agora. Se eu quero imprimir a compra, não quero. E aí também vai falar o que eu vou fazer com essa compra. Então, caso eu tivesse aqui algum reajuste de compra, algum reajuste de valor, o sistema está perguntando o que eu quero fazer, se eu quero manter esse custo, se eu quero, nesse caso vou dar um exemplo, vamos supor que eu pagava R$1, agora eu pago R$1,50. O que eu quero fazer? Eu vou repassar esse aumento para o consumidor, então eu vou reajustar o valor de venda pela margem de lucro, ou eu vou absorver, nesse caso, o aumento, e eu vou reajustar o valor de lucro pela minha valor de venda. Então eu vou manter de repente meu valor de venda e vou abaixar minha margem de lucro. Aí eu posso clicar em uma dessas três opções aqui, tá? Conforme for necessário. Posso também fazer aqui um ajuste fino para mexer aqui no valor, tá? Que ele vai ficar salvo. Saio, pergunta se eu quero imprimir a etiqueta dos itens que eu comprei. Tá feita aqui a minha compra, tá? Essa aqui é uma compra muito básica, foi feita a compra só de um item, tá? Normalmente quando eu importo o meu XML, aí vem com ICMS, vem com IPI, vem com ST,
vem com todos aqueles campos que a gente é obrigado a preencher, né? Não tem jeito. Mas aí na compra tem algo aqui também que é bem legal, né? A gente tem aqui itens para compra por período e itens para compra fixo. O que seria isso? Então vamos dar um exemplo aqui. Vamos pegar um fornecedor qualquer, tá? Aqui ele mostra já os itens que eu tenho para troca. Lembra que lá no cadastro de fornecedores eu tenho como cadastrar os itens para troca, só para me lembrar. E eu vou pegar aqui um período. O período, gente, eu vou pegar um período aqui vou pegar um período bem longo, na verdade, que senão a gente não vai ter nenhuma informação desde 98. Pode ser que leve um tempinho para fazer essa busca e vai me dar aqui. Então vamos lá, pessoal. Desde 98, eu tive que pegar algo um pouco maior, ele me mostra quantas vendas que eu tive de cada produto desse fornecedor e a quantidade que eu tenho em estoque. Então vamos pegar algo aqui para ficar um pouco mais fácil. Então deste item aqui, ó, eu tenho 7 em estoque e eu tenho 58 vendas. Quantos itens que eu vou querer comprar? Fazer uma continha aqui rápida, então 51. No outro aqui, eu tenho 49 em estoque e tive 111 em vendas. Quanto que eu vou querer comprar? Vou querer comprar já mais 60. No outro, eu tenho 33 em estoque e tive 4 vendas, então não vou querer comprar nenhum. E assim por diante, eu consigo analisar já muito fácil para fazer uma compra segura dentro do período que eu selecionei, né? Aí eu só vou fechar essa tela, pronto, ó, já gerou para mim com as quantidades que eu fiz e aí é onde eu consigo fazer uma reserva para esse meu fornecedor, tá? Ele vai combinar aqui o dia que ele vai fazer a entrega para mim, o pagamento eu posso escrever aqui como que eu combinei com ele, alguma observação a mais, ok, pede se eu quero imprimir ou enviar esse pedido por e-mail. Normalmente a gente manda hoje em dia já por e-mail, e já está feita a minha reserva. Então eu já consigo fazer essa reserva pelo meu sistema, pelos dados de venda que o próprio sistema já me emite. Então por isso que ele fica um sistema maravilhoso e a mesma coisa que seria também itens para compra fixo. Só que aqui ele vai pegar, vamos pegar aqui um mesmo fornecedor, porém aqui ele vai pegar a venda dos últimos 3 meses, né? Nós talvez aqui não vamos ter dados suficientes para alimentar esse meu produto, mas esse meu estoque, esse meu histórico, mas senão aqui ele pega as datas dos últimos 3 meses e vai mostrar para mim qual foi a venda que eu tive. Opa. Então vamos lá, então aqui vai mostrar nos últimos 3 meses qual foi as vendas que eu tive, não tenho dados para isso, mas senão ele ia mostrar para mim aqui também, tá bom, pessoal? E aqui vai ficar a critério de vocês também falar quanto que você vai querer comprar. Muito, muito, muito utilizado. Lembrando, pessoal, que sempre que a gente entrar aqui em opções, a gente tem todas as opções que a gente pode fazer nessa tela. Eu posso, de repente, ratear o valor de frete nos meus produtos, porque às vezes eu estou comprando um cimento, mas o cimento eu pago o frete à parte. Mas esse frete que eu pago, ele tem que compor o preço do meu produto. Então eu também posso vir aqui e colocar para ratear o valor de frete nesses meus produtos, tá? Uma outra tela também que é bem legal aqui é a tela de expedição, como a gente já mostrou, que a gente fez aquela minha expedição, né, para cliente, no caso, que a gente simulou. Então aqui eu tenho com 2 cliques em cima, ele mostra o que eu tenho pendente para fazer a entrega. Eu vou pegar aqui um período um pouquinho maior, desde o começo até agora, que daí me mostra tudo que eu tenho para fazer a entrega. O que está em vermelho foi entrega parcial, né? O que eu tenho para fazer entrega parcial. E quando eu for fazer a entrega, eu posso também simular, pessoal, isso aqui é bem interessante, tá? Posso falar quem que é o carreteiro, qual que é o veículo que ele vai utilizar, lembra? E posso alterar a quantidade que vai enviar. Então, nesse caso, ele comprou 20 itens, mas só quer que envia 5. Então, eu posso fazer isso, tá? Consigo também, pessoal, vamos simular aqui, ó, que eu vou marcar mais que um item para fazer a entrega. Olha que bacana isso aqui. Então, vamos supor que eu vou fazer a entrega aqui desses vários itens aqui, tá? Então, eu vou fazer a entrega assim. Vou falar, então, que o carreteiro que vai fazer a entrega desse item vai ser o Sérgio, tá? O veículo vai ser esse tipo de veículo mesmo e vou dar OK. Então, vamos lá. O que ele vai fazer aqui agora? Ele vai unir todos esses pedidos
E a primeira relação que ele me pede é se eu quero imprimir a relação de produtos a serem entregues. Sim. Então, basicamente aqui, ele vai me imprimir para o carreteiro Sérgio carregar o meu caminhão. Então, ele vai ter que carregar meu caminhão com essa quantidade de itens. Tudo bem? A segunda relação que ele me pede para eu imprimir, aí sim já vai ser a relação com cada material que ele vai ter que deixar em cada endereço. Aí sim já vai ser o famoso romaneio de entrega, né? Aí no cliente tal ele vai deixar a quantidade, se tiver alguma observação também ele vai deixar, tá? Ele vai falar aqui e aqui ele vai ter o seu roteiro de entrega, tá? Depois aqui a gente vai ter também um relatório de entregas concluídas, canceladas, entregas por carreteiro, itens pendentes, isso aqui também é bem interessante, né? Porque às vezes a gente quer saber que a gente tem lá uma quantidade enorme de estoque, mas a gente quer saber quantos que faltam, que a gente já vendeu e quanto que falta entregar para o meu cliente. Tá aqui, tá? Então tudo que a gente quiser da parte de expedição de mercadoria, lembrando, opções, a gente consegue ver o histórico da venda, ver comissões, tudo por aí.